Glória a Deus. Queridos, a paz e a graça do Senhor Jesus. Nós estamos nessas terças-feiras do mês de março, estudando um tema bem desafiador. Acredito que, como a diaconisa Ana Lúcia falou, é algo que a gente realmente precisa, primeiro, pedir muito a direção de Deus, a orientação do Espírito Santo. Precisa de também muita leitura e, claro, todo cuidado quando a gente sobe no altar para falar sobre uma temática que tem sido assim discutida por grandes homens, grandes teólogos, e claro, cada um com uma visão diferente. Nós temos várias visões acerca do final dos tempos. Nós não temos como nos deter em cada uma delas, mas a gente acaba sempre caminhando em cima de uma visão que hoje, acredito, principalmente no meio pentecostal, é a que é mais aceita, é a que é mais acolhida. Não quero dizer com isso que não existam outras visões. Eu acho que vocês se lembram, na última terça-feira, o pastor Wilson estava ministrando aqui sobre o arrebatamento da igreja. E aí ele falou, quando do arrebatamento, que nós temos três visões acerca desse momento. Alguns que entendem que o arrebatamento invisível, né, a vinda de Jesus de forma invisível, chamar a sua noiva, né, o arrebatamento da igreja, se dará antes da grande tribulação, que nós chamamos de pré-tribulacionistas. Há um outro grupo que entende que Jesus voltará para buscar a sua igreja no meio da tribulação, certo? São chamados meso ou mid-tribulacionistas. E existe um outro grupo que entende que a igreja vai passar por toda a grande tribulação. São chamados pós-tribulacionistas, certo? No esquema que nós estamos apresentando à igreja, nós estamos trabalhando com uma visão pré-tribulacionista. Eu lembro muito bem, o pastor Beto, quando ia abordar essa temática, ele sempre dizia o seguinte: a minha expectativa é que a igreja seja arrebatada antes da tribulação. Quem está esperando passar pela tribulação, tudo bem, mas eu estou esperando subir antes disso, né? Então assim, a gente sempre fica nessa expectativa, e a gente vai apresentar, dentro dessa linha de raciocínio, o pensamento que muitos estudiosos, muitos teólogos abraçam, certo? Pronto, esse é o tema da grande tribulação. E a grande tribulação, quando a gente fala, a gente lembra logo de dois livros que vão abordar essa temática. Um deles é Daniel, e a gente vai já falar um pouco sobre Daniel, não vamos nos aprofundar muito. E o outro é o livro de Apocalipse, tá certo? Aí temos aí algumas figuras que são notórias, tá? Bom, então, aqui nós temos a apresentação no que diz respeito a uma síntese escatológica do final dos tempos, certo? Nós estamos vivendo nesse primeiro momento a chamada Era da Igreja, que acontece desde a morte de Cristo na cruz até os nossos dias, né? Até o momento em que haverá a vinda secreta de Jesus para o arrebatamento, certo? Então, nesse momento, a igreja passou por esse arrebatamento. Foi exatamente sobre isso que o pastor Wilson ministrou na última terça-feira. E nós vamos estar abordando agora o período da grande tribulação, que é exatamente os 7 anos da última semana, de acordo com a profecia de Daniel, que a gente vai já mostrar, certo? Esse período da grande tribulação, ele é dividido, esses 7 anos, na primeira parte, que são os 3 anos e meio, aonde o anticristo vai procurar trazer com que todos os povos o aceitem, né, como aquele grande estadista, grande homem de bem.
E nos 3 anos e meio seguinte é quando ele vai se revelar realmente, e aí a gente vai ver a ação de Deus com relação aos selos, com relação às trombetas e com relação aos cálices que constam lá no livro de Apocalipse, tá? São nesse período para aqueles que permanecerem na terra. Lembrando que a igreja, ela foi arrebatada antes. E o que é que vai acontecer com a igreja? Durante esse período em que estiver acontecendo a grande tribulação na terra, nós vamos ter o tribunal de Cristo, e é importante que a gente vai lembrar que o tribunal de Cristo não é no sentido de condenar ninguém ao inferno. Quem foi arrebatado foi a noiva, foram os escolhidos de Deus, certo? O tribunal de Cristo é no que diz respeito aos galardões, é aquilo que a gente vai receber, de acordo com aquilo que nós realizamos, são as nossas obras. Lembrando que nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos para as obras, né? É como eu estou atuando como crente. Mas além disso, também, nesse período, acontecem as chamadas bodas do Cordeiro. Então, enquanto está havendo a grande tribulação aqui na terra, a igreja está com o Senhor. Esse é o período que nós vamos estar abordando nessa noite. Na próxima terça-feira, presbítero Eduardo vai falar do momento em que a igreja voltará com o Senhor, só que agora o Senhor Jesus voltará de forma visível, todo olho o verá. Ele vem para estar reinando, é o chamado reino milenar na terra, e nesse período então, Satanás será aprisionado, e ao final do milênio, ele será solto. Então, o presbítero Eduardo vai falar sobre o reino milenar. O que é que vai acontecer durante esse período? A igreja vai voltar para esse mundo. O que vai acontecer com os crentes, com aqueles que estiverem no mundo, que passaram pela grande tribulação, né? Então, vai ter toda aquela grande guerra do Armagedon, quando Jesus vai voltar, mas essa temática toda vai ser abordada pelo presbítero Eduardo. Terminado o período milenar, nós vamos então ter o juízo final, que é quando há o grande trono branco, aonde as nações serão julgadas. A partir daí, na última terça-feira, presbítero Cleiton assume a responsabilidade de falar sobre o julgamento final, né, que vai acontecer, quando teremos a destruição da terra, e aí serão lançados no lago de fogo, né, Satanás com os demônios, e será então instaurado novos céus e nova terra, a nova Jerusalém. E aí se vai falar também sobre a eternidade. Nós temos aí 2 visões, por exemplo, com relação àqueles que se rebelaram contra Deus. Se esses vão passar a eternidade no inferno, né? Ou se serão aniquilados, é o chamado aniquilacionismo. Então são 2 visões, mas isso aí vai ser um prato cheio para o presbítero Cleiton estar ministrando na última terça-feira. Com isso a gente fecha esse tema escatológico, tá bom? Essa é a visão de toda a síntese do final dos tempos. Pode passar. Bom, lá no livro de Daniel, e aí a gente tem que lembrar que a gente está falando lá do Velho Testamento, muito tempo antes de Cristo vir a esse mundo, Daniel recebe então essa visão com relação às 70 semanas, né, que envolve aí o final dos tempos. Deus então dá essa compreensão a Daniel do que estava por acontecer. Essas 70 semanas, elas são divididas da seguinte forma: a primeira parte delas, é importante que se diga que está ligada ao povo de Israel,
que exatamente são 69 semanas, certo? Que estão ligadas ao povo de Israel. Nós temos aí 7 semanas, que é quando acontece a reconstrução de Jerusalém por Neemias, capítulo 2, verso 1. É nesse primeiro momento da restauração, Deus revela a restauração que estaria acontecendo. Vocês lembram que quando Daniel tem essa visão, ele ainda está no cativeiro babilônico, certo? Daniel havia sido levado com o povo para o cativeiro babilônico. A restauração acontece anos depois, já no Império Medo-Persa, que é o império que sucede o Império Babilônico, que conquista o Império Babilônico. E aí a gente tem 2 grandes homens que têm seus livros na Bíblia, que é Esdras e Neemias, tá? Então acontece a reconstrução de Jerusalém. Vocês lembram? Vem Esdras primeiro, não conclui a sua tarefa, e aí depois Deus designa Neemias para fazer a reconstrução do templo e dos muros da cidade. Depois disso, vem as chamadas 62 semanas, que são 434 anos, desde a reconstrução de Jerusalém, do templo, até a vinda do Messias, que é Jesus. Então, nessas próximas 62 semanas, que equivalem a 434 anos, cada semana é multiplicado por 7, certo? 7 anos. Então esses 434 anos vão até a vinda do ungido, conforme Lucas capítulo 19, verso 38, né? E nós temos então aí 62 mais 7, o total de 69 semanas, que é quando acontece a morte de Jesus, certo? Finaliza esse período das 69 semanas. Com isso, fica uma semana. E essa última semana é exatamente a semana da era da igreja, que vem envolvendo o Pentecoste, o arrebatamento e a volta visível de Jesus, quando completa a 70ª semana, certo? Então essa foi a visão que Deus deu a Daniel, muito tempo antes da vinda do Messias. E essa visão, ela vai se complementar com o livro de Apocalipse. Esses 2 livros, eles estão imbricados, eles estão juntos. Para você entender Daniel, você precisa entender Apocalipse. Para você entender Apocalipse, você precisa entender a visão de Daniel. Pode passar. De uma outra forma, né, o que a gente tem nas primeiras 7 semanas, como a gente falou, a reconstrução de Jerusalém, até o momento do nascimento e da morte de Jesus, aproximadamente aí, né? Aí vem um intervalo da era da igreja, até o arrebatamento. É importante que se diga, amados, que essa forma de contar o tempo, ela não é necessariamente uma forma cronológica nossa, tá? Não é ipsilíteres como nós contamos os anos. Há muita linguagem figurada. É tanto que dentro da teologia existem aqueles que defendem, por exemplo, uma leitura literal do livro de Apocalipse, e outros que entendem que não há como fazer uma leitura literal. Então é um tema que apresenta muita divergência, porém o mais importante é que a gente vê dentro, tanto de Daniel quanto de Apocalipse, um desenho daquilo que está para acontecer, não no sentido de que nós fiquemos preocupados, ansiosos, mas sabermos que a igreja do Senhor será preservada, será guardada, será protegida por Deus. É essa a nossa esperança diante de tudo que está por acontecer. É por isso que
frente às coisas que a gente vê nesse mundo, rumores de guerra, guerras, pandemias, violência, nada disso pode nos abalar, nos afetar, porque tudo isso já foi predito pelos profetas, pelo Senhor, pelos apóstolos. Ok, pode passar. Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho bem simples com relação à questão da tribulação. Nessa primeira fase, amados, que foi aquilo que foi abordado na última terça-feira, foi sobre o arrebatamento. Jesus, ele vem nos ares, ele não vem até a terra, né? A trombeta vai soar, aqueles que estão dormindo no Senhor ressuscitarão primeiro, e juntamente com aqueles que estiverem vivos, irão ao encontro do noivo. É o arrebatamento da igreja. A partir daí, então, vem o período da tribulação, é o período da apostasia. Vocês se lembram quando nós pregamos lá no livro de Judas? Judas, ele, diferentemente do apóstolo Pedro, que na sua carta fez referência que viria a apostasia, Judas já disse que a apostasia já tinha iniciado. Então, naqueles dias, a apostasia já entrou no meio da igreja. E isso continuará até a grande tribulação, certo? Aí a gente vai ver, por exemplo, a reconstrução do templo de Jerusalém. Isso vai se dar durante esse período. Vocês sabem que essa é uma ação que o próprio anticristo, ele vai se apresentar como esse grande homem de bem, entre aspas, tá certo? Para exatamente conseguir a aceitação de Israel, né? Então ele vai querer trazer um domínio de paz entre as nações, certo? É a primeira parte dos 7 anos, e a segunda parte, que é propriamente a grande tribulação, que a gente vai já ver com relação à questão da liberação dos selos, das trombetas e dos cálices. E vem então após a grande tribulação, que é a segunda fase, que é quando Jesus voltará de forma visível com a igreja. É por isso que tem aquela passagem que diz que todo olho verá. Quando diz que todo olho verá, não é no arrebatamento da igreja, é com relação à volta de Jesus para reinar. Pode passar. Bom, resumindo, para ficar bem simples, né? A gente começou com uma coisa bem mais complexa, agora mais simples de entender. A primeira vinda do Senhor Jesus, quando Jesus veio a esse mundo, né? No ano de Marcos 0, o seu nascimento, a sua morte, no ano de 33, e nós estamos agora nesse momento atual, que é o tempo da igreja, desde o período da ressurreição de Cristo, até a sua volta para buscar a sua igreja, é o tempo atual. Nós não sabemos quando isso vai acontecer, nós estamos sempre na expectativa da volta de Cristo, e o arrebatamento acontecerá dos salvos no Senhor, certo? De todas as tribos, de todas as nações, de todos os povos. A igreja invisível, não é a igreja de placa, não é a igreja denominacional, são todos aqueles comprados e lavados no sangue do Cordeiro. Haverá o arrebatamento conforme foi pregado na última terça, e aí então vem os 7 anos de tribulação. Quando terminado esse período, então Jesus volta, é a sua segunda vinda, em glória, juntamente com a igreja, com os salvos, e aí nós teremos o milênio, e em seguida o juízo final, e toda a eternidade na presença de Deus. Esse daqui é um quadro bem mais simples, para ficar fácil de entender. Pode passar. Bom, vamos então entrar na grande tribulação. Ok, tudo bem. Pode passar. Bom, quais são os propósitos da grande tribulação? Por que vai acontecer a grande tribulação? Por que Deus estabeleceu isso?
E aí a gente tem algumas coisas. Primeiro, o objetivo de reconciliar Israel com o Messias. Essa semana eu estava vendo alguns depoimentos de judeus acerca do que eles pensam de Jesus, né? E é claro que todos nós, como crentes, nós temos uma certa atração por Israel, oramos por Israel, mas a visão do judeu com relação a Jesus é a pior possível, né? Para eles Jesus não é ninguém, Jesus foi um homem qualquer, foi para outros, foi um profeta, outros foi um fariseu. Então eles não veem Jesus como Messias de forma nenhuma, porque para eles o Messias ele não vem com essa expressão para cuidar das pessoas, não, ele vem para libertar Israel, para comandar Israel, para que Israel esteja exercendo o seu poder pleno, conforme aquilo que Deus havia colocado. Então eles não aceitam de jeito nenhum, dizem assim, não, Jesus é o Deus dos cristãos, para nós não é nada, né? Eu estava vendo esses depoimentos, mas a grande tribulação vai reconciliar Israel com o Messias. A outra coisa, vai também destruir o império do anticristo. O anticristo vai se consolidar durante os primeiros 3 anos e meio, e a grande tribulação vem exatamente para confrontar, destruir esse império, levar os homens a se arrependerem de seus pecados. Aqui se refere não à igreja, lembre-se, a igreja foi arrebatada, vão permanecer pessoas até que estiveram na igreja, pessoas que conviveram com os crentes, alguns até mesmo que se diziam crentes, de fachada, e esses vão ter a oportunidade de se arrepender. Vai ser difícil, né? Não, os judeus salvos não, porque a gente tem que lembrar que nem todo judeu ele é salvo, né? A gente tem que lembrar que existe um remanescente que serve ao Senhor, e aí a gente vai ver dentro da própria história de Israel, a gente vai ver isso acontecendo. A gente tem vários casos de judeus que foram condenados pelas suas atitudes. Acã foi um deles, era judeu, mas quando da entrada do povo de Israel na terra prometida, né, que entraram lá em Jericó, ele se apossou de coisas que Deus tinha dito que não podia acontecer, e aí vocês viram que houve uma derrota em seguida, numa cidade bem menor, que foi Ai, né? E Deus revelou o motivo, o pecado de Acã, e isso a gente vai ver em outras situações também, tá certo? Também tem os judeus messiânicos, né? É claro que dentro do judaísmo existem várias visões, existe principalmente 2 grandes visões. Eu lembro que na época que eu fazia o seminário, meu professor de hebraico, ele passou um tempo morando em Israel, e ele disse o seguinte: hoje em Israel existem 2 grandes grupos. O grupo que é liberal, que é aquele judeu que tem a sua origem judaica, mas que não tem qualquer vínculo religioso, não tem vínculo religioso, mas com o judaísmo, com a religião propriamente. E existe o chamado judeu ortodoxo, que é aquele mais radical, certo? Então, a gente vê isso às vezes dentro do próprio cristianismo também, né? Cada grupo religioso às vezes tem aqueles que são mais liberais e aqueles que são mais zelosos. Não estou querendo dizer com isso que por serem judeus ortodoxos, eles estarão livres, pelo contrário, eles vão precisar reconhecer Jesus, porque eles não aceitam Jesus como Messias, tá? Além disso também, a grande tribulação serve para aplicar os juízos divinos sobre a terra. A gente está falando de todas as nações, né? Então, a gente sabe que as nações,
elas se afastaram dos caminhos do Senhor. Nações, inclusive, que no passado, por exemplo, vivenciaram a grande tempo no período da Reforma, como Inglaterra, Alemanha, Holanda, berço do calvinismo, Alemanha, berço do luteranismo, Inglaterra, berço do anglicanismo. Todos esses países hoje estão totalmente frios, apáticos. Então, até essas nações, bem como outras tantas, né, serão confrontadas. E também cumprir a palavra de Deus, deixa eu ver ali, e implantar o reino de Cristo. Então, esses são alguns motivos, alguns propósitos da grande tribulação. Eu vou precisar correr, porque senão o Paulo já disse que eu não vou conseguir tempo para concluir o estudo. Pode passar. Muito bem. Aqui é com relação ainda à visão de Daniel. Na última semana, o período de 7 anos, Deus aplicará o seu juízo sobre a terra, e no final irá reconciliar Israel. Note que esse período de 7 anos será dividido em 2 metades, 3 anos e meio e 3 anos e meio. A primeira metade, o anticristo reinará e será reconhecido como Messias. Para Israel, esse anticristo vai ser reconhecido como Messias, e ele fará então uma aliança com Israel, e sentará no terceiro templo. Por que o terceiro templo? Vocês lembram que o primeiro templo é o templo de Salomão, o segundo templo é o templo que foi reconstruído por Esdras, Neemias, aquela turma, e o terceiro templo é esse templo que será feito exatamente nesse primeiro momento da tribulação, tá? Serão 3 anos e meio de paz. O governo do anticristo será aceito pelos gentios e pelas nações, e claro, por Israel. Então vai ser um período de paz, de estabilidade, de prosperidade, né? Esse é o primeiro momento. E é importante que se diga, amados, que isso tudo está previsto, né? Lá em Sofonias capítulo 1, verso 14, diz assim: o grande dia do Senhor está perto, e se apressa muito a voz do dia do Senhor, amargamente clamará ali o homem poderoso. Lá em Jeremias capítulo 30, verso 7 diz: porque aquele dia é tão grande, que não houve outro semelhante, é o tempo de angústia para Jacó, ele porém será salvo dela. Então a gente vai ver isso acontecendo, e é nesse período que a trindade satânica vai se apresentar, né? A trindade satânica, amados, ela é composta por 3 manifestações do diabo, certo? O primeiro deles é o anticristo, é a primeira manifestação. A segunda deles é exatamente, deixa eu ver aqui, o falso profeta, que é a besta, certo? O falso profeta é a besta que subiu da terra, o anticristo é a besta que subiu do mar, e o diabo. Então essa trindade satânica vai se apresentar exatamente nesse período, para tentar fazer com que todos o recebam, todos o acolham, ok? É um período de grande prosperidade, e vai acontecer exatamente após o arrebatamento da igreja. A igreja não vai estar nesse período aqui, certo? Ela vai durar aí esses primeiros 3 anos e meio, tá? Bom, pode passar. E aí então vem a parte dos últimos 3 anos e meio, que é quando Deus então vai enviar a grande tribulação, certo? É que quando nós vamos ter a liberação dos 7 selos, das 7 trombetas e das 7 pragas, é exatamente desse período de 3 anos e meio, até a segunda vinda de Cristo. Vocês se lembram que lá no livro de Apocalipse, o Espírito escreve as 7 igrejas. Vocês lembram que o 7 é o número da perfeição, então tudo relacionado exatamente a esse número, né? Pode passar.
Bom, a Bíblia diz lá em Apocalipse, capítulo 5, verso 1, que serão abertos 7 selos, e a gente vai conhecer rapidamente que selos são esses, ok? Pronto, pode passar. O primeiro selo, os primeiros 4 selos, são apresentados como 4 cavaleiros, montados em 4 cavalos, certo? O primeiro selo aparecerá o cavalo branco. Geralmente o cavalo branco, em qualquer batalha no passado, ele era conduzido pelo grande general, por um grande imperador, por alguém de destaque, que queria ser aplaudido, que queria ser honrado. E assim é o Messias, é o anticristo. Ele quer ter a aparência do Messias, ele quer enganar as multidões, ele quer enganar Israel. E aí ele vem montado exatamente num cavalo branco para estabelecer um governo mundial, trazendo uma falsa paz às nações. Observe que quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, em seguida, aí a passagem lá de Apocalipse capítulo 6, verso 1 e 2, ouvi um dos 7 viventes exclamar com voz de trovão: vem! Olhei, diante de mim estava um cavalo branco, e seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe outorgada uma coroa, e ele cavalgava altaneiramente como vencedor, determinado a vencer. Estava como vencedor, mas ele não é vencedor, porque quem é o grande vencedor é Jesus Cristo. Essa é a mentira que Satanás vai mostrar para as nações. Ele sai primeiro, ele tem um arco, não são mencionadas flechas, e ele saiu vitorioso para vencer, tá? Esse é o primeiro selo, cavalo branco, no sentido do engano, da mentira, como a gente costuma dizer nos nossos dias, da fake news. Pode passar. Na segunda metade podemos afirmar que será tempo de grande tribulação propriamente dita, porque a paz irá cessar. Lembre-se que os primeiros anos e meio é aquele tempo de paz, cavalo branco, cavaleiro que se apresenta como Messias, o anticristo. Mas aí acaba esse período, né? É um período da aliança do anticristo com Israel, e o anticristo vai quebrar essa aliança. As promessas do anticristo para Israel serão quebradas, e aí então começa um período de destruição e dores, conforme 1 Tessalonicenses 5,3, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão, né? Estão vivendo um período de paz, período do cavaleiro branco, no cavalo branco, mas aí em seguida ele se revela não como Messias, mas como enganador. Aí agora são então abertos os próximos selos. Pode passar. É o segundo selo, corresponde ao cavalo vermelho. Aparecerá para tirar a paz da terra, conforme Apocalipse 6,4. Haverá então uma sequência de guerras sobre a terra. Ao cavaleiro do cavalo vermelho foi permitido tirar a paz. Se o cavalo branco prometeu uma falsa paz, o cavalo vermelho vai mostrar que ele vai usurpar, ele vai tirar toda a paz, provocando mortes, assassinatos. O seu instrumento é uma espada. A cada hora e meia uma pessoa, e aí aqui, né, a gente faz uma analogia com a violência nos nossos dias, né? Como as coisas estão acontecendo no mundo, né? A gente coloca aqui a cidade do Rio de Janeiro, porque sempre que a gente pensa em símbolo de violência, a gente se reporta, né, às comunidades do Rio de Janeiro, mas a gente não está longe disso, queridos. Cidade de Fortaleza, a gente sabe das grandes dificuldades também, né? Lutas de facção, violência, controle de espaço, enfim, pode passar. Terceiro selo, cavalo preto, período de fome. O terceiro selo corresponde ao cavalo preto. Ele leva uma balança nas mãos, a voz, conforme está lá escrito
em Apocalipse capítulo 6, versos 5 e 6, uma medida de trigo por dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho, né? E aí faz referência exatamente às medidas, que as pessoas irão trocar dinheiro por algo que é o alimento e não terão. Eu acho que alguns aqui se lembram de um período, quando houve, eu acho que foi o plano cruzado, sei lá, que a gente ia para o mercantil levando dinheiro e as prateleiras estavam todas desabastecidas, ninguém comprava, porque não tinha, né? Então assim, é um período em que vai acontecer, as pessoas vão ter o dinheiro, mas não vão ter o que comprar, não vai ter alimento. Esse é o cavalo preto. E o quarto selo, aparecerá então o cavalo amarelo, que é o pálido, denominado morte, que ceifará a vida das pessoas através da fome, pestilência e animais selvagens da terra, conforme Apocalipse capítulo 6, versos 7 e 8. O quarto selo corresponde ao cavalo amarelo, que se chama morte, os seus seguidores, o inferno, seu propósito, matar a quarta parte da terra, suas armas, espada, fomes, pestes e feras. Vocês veem que a coisa vem gradativamente, cada vez piorando. Eu lembro que quando eu estava estudando esses 4 cavalos, há uma analogia dos 7 selos com as 10 pragas do Egito. Você vai poder fazer também uma analogia, no sentido de que as pragas do Egito, elas vão crescendo, vão aumentando, vão ficando cada vez mais duras, mais difíceis. Do mesmo jeito com relação aos selos. Pode passar. Esses foram os 4 primeiros selos: cavalo branco, vermelho, preto e amarelo. É o início do juízo de Deus. Mas depois disso, vem ainda 3 selos, são 7 selos, pode passar. E aqui a gente faz aqui, ó, só para a gente ter uma ideia. Então vamos pular aqui os 4 primeiros, que é o governo mundial do anticristo, o cavalo branco, a guerra, o cavalo vermelho, a fome, o cavalo preto, e a morte, o cavalo amarelo. E aí então vem os mártires, que são aqueles que vão ser perseguidos, aqueles que não vão se dobrar ao anticristo, certo? Vão ser martirizados. Mais uma vez, a igreja foi arrebatada, são aqueles que permanecerem, né? Que vão passar por todo esse sofrimento, certo? Que é o período durante a grande tribulação. E depois disso então vem os sinais no céu, é o 6º selo, eclipse total do sol, a lua fica vermelha, meteoros caem, o povo clama pela morte, e aí tem as passagens todas lá no capítulo 6, e o último selo, né, que o céu silencia, e ocorre então na segunda metade da grande tribulação, conforme Apocalipse 8 a 11, isso aí são os 7 selos. Depois disso vem as 7 trombetas, por favor. As 7 trombetas, né? A mentira satânica, né? Então nos 7 selos, a gente tem aí, passados os primeiros 7 selos, vem a primeira trombeta, saraiva e fogo misturado com sangue, queimando a terça parte da terra. A segunda trombeta, lá de Apocalipse 8, versos 8 e 9, é lançado um grande monte ardente de fogo na terra. Aí depois vem a terceira trombeta, a queda de uma grande estrela. Quarta trombeta, ferida a terça parte do sol e da lua e das estrelas que não brilham. Vem a quinta trombeta, 5 meses de tormento para os que receberam o sinal da besta, né? Sexta trombeta, grande guerra que matará a terça parte dos habitantes da terra. A sétima trombeta, vitória final de Cristo, né? E aí começam as pragas, por favor, que são os 7 cálices, certo?
as 7 taças do Apocalipse. Então a gente tem a primeira praga, com úlceras e feridas aos adoradores da besta. Depois a segunda praga, o mar se transforma em sangue, e a morte das criaturas marinhas. Terceira praga, os rios e fontes se transformam em sangue. A quarta praga, o sol queima os homens, né? Quinta praga, é derramada sobre a besta e é lançada em trevas. Sexta praga, né? Faz uma referência ao rio Eufrates, que seca e prepara então caminhos para os reis do Oriente. A sétima praga, derramado sobre a besta, relâmpagos, trovões, terremotos. Tudo isso, queridos, se encontra no livro de Apocalipse, certo? Nessas passagens que estão aí, ok? Essa é a ordem que nos é apresentada no livro de Apocalipse: os 7 selos, as 7 trombetas e os 7 cálices. Pode passar. Bom, isso tudo que a gente falou é o que vai acontecer para aqueles que permanecerem aqui na terra, ou seja, para os apóstatas, aqueles que se afastaram, que não confessaram a Cristo, que são os gentios, para os judeus. Então esses que permanecerem na terra é que vão passar por essa grande tribulação, certo? É claro que o objetivo, como nós falamos no início, o propósito, um dos motivos no caso para Israel, é para que Israel aceite o Messias, a Cristo, né? E que haja essa reconciliação, em especial com aqueles que permanecem fiéis ao Senhor. Mas enquanto isso está acontecendo aqui na terra, nesse período dos 7 anos de tribulação, os primeiros 3 anos e meio, vocês lembram, o anticristo no cavalo branco vai reinar, vai se apresentar como Messias, mas ele é o enganador. E aí depois então vem os últimos 3 anos e meio, que é quando Deus lança a grande tribulação e derrama sobre a nação de Israel, sobre os gentios, sobre aqueles que se rebelaram contra Cristo, os selos, as trombetas e os cálices. Mas durante esse período, a gente tem que lembrar que a igreja foi arrebatada. A igreja não está passando por isso. E aí você poderia perguntar: pastor, e o que vai acontecer com a igreja, com a noiva, com os comprados e lavados no sangue do Cordeiro durante esse período em que tudo isto estiver acontecendo na terra? O que é que vai acontecer com a noiva? E aí então, nós vamos ter o tribunal de Cristo. Como eu disse, o tribunal de Cristo não tem a finalidade de lançar o crente no inferno, porque quem não era crente, ficou. Quem foi arrebatado, foi para a presença do Senhor, certo? Corpo glorificado, está na glória. E é nesse momento então, no tribunal de Cristo, que nós vamos receber os nossos galardões, certo? E a Bíblia, ela em algumas passagens vai apresentar alguns tipos de coroa que os crentes vão receber. Por exemplo, lá em 1 Coríntios 9:25 fala da coroa incorruptível. Lá em Apocalipse capítulo 2 verso 10 fala da coroa da vida. Deixa eu ver ali, lá em 1 Pedro, acredito, capítulo 5, versos 2 e 4, fala da coroa de glória. Depois tem a coroa da justiça e a coroa de exultação. Essas são coroas que são promessas de Deus para a sua igreja. Mas é importante que a gente saiba que nós vamos passar pelo fogo. E aquilo que é palha vai ser queimado, ou seja, aquilo que é espúrio, aquilo que não glorifica a Deus. Pode ser que alguns passem tão chamuscado que fica só pela graça do Senhor na glória, né? Que Deus é misericordioso. Mas é claro que a gente tem homens e mulheres valorosos,
né? A gente tem um apóstolo Paulo, a gente tem Hudson Taylor, grande missionário do interior da China, a gente tem homens que foram martirizados e não negaram a sua fé, e nós temos homens e mulheres em nossos dias, que são colunas na casa do Senhor, dedicados à oração, à palavra, a fazer boas obras, e que vão receber os seus galardões. Então o tribunal de Cristo, o objetivo é exatamente esse, é julgar os crentes de acordo com as suas obras. Isso não deve nos atemorizar, isso deve, na verdade, nos desafiar, porque, queridos, às vezes nós estamos tão preocupados com as coisas ao nosso redor, as coisas que são temporais, que nós esquecemos das coisas que são eternas, vidas. Hoje pela manhã nós tivemos a oportunidade de receber aqui na igreja, um grupo de americanos, que produz Bíblias, para alcançar pessoas que não têm acesso à palavra de Deus, e eles estiveram aqui conosco, juntamente com uma outra equipe, que era da Every Home, e aí eles queriam saber, daquilo que a gente está fazendo, de evangelização. Eles disseram: olha, nós queremos produzir Bíblias, nós queremos produzir literatura, mas e vocês estão dispostos a pregar o Evangelho? Então, nós precisamos entender que o chamado de ir e pregar o Evangelho a toda criatura, foi dado a cada um de nós. Aqueles primeiros homens, que deixaram tudo e foram pregar ao Evangelho, passados mais de 2000 anos, chegou aqui essa mensagem, e o que é que nós temos feito com ela? Ah, pastor, essa mensagem eu tenho guardado no meu coração, eu venho para a igreja com a minha Bíblia, que eu amo, glória a Deus, aleluia. Você tem falado de Jesus? Não, aí já é outra coisa, isso aí é responsabilidade do pastor e dos presbíteros da igreja. Minha tarefa é amar a palavra de Deus, glória a Deus. Está certo, você deve amar a palavra, mas a palavra deve ser compartilhada. Cada um de nós tem essa responsabilidade, e é isso que vai garantir os nossos galardões. É esse tempo na glória. Imagina só, milhões e milhões de homens e mulheres de todos os tempos, que confessaram a Jesus como Senhor e Salvador, e que estarão passando por esse tribunal, e recebendo a sua coroa, recebendo o seu galardão. Glória a Deus. Quero me encontrar com os irmãos lá, e olha, eu quero olhar para a coroa do irmão e dizer: eita, ô coroa bonita, glória a Deus, né? Então que a gente seja, né, envolvido em fazer a obra de Deus. Pode passar. O tribunal de Cristo, queridos, nesse julgamento, não foi estabelecido para determinar se as pessoas que diante dele comparecerem são culpadas ou inocentes, ou seja, se estão salvas ou perdidas. Não, uma vez que este julgamento é exclusivamente para os salvos, é na glória, certo? Como diz lá em 2 Coríntios 5,10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Paulo está escrevendo à igreja de Corinto, está escrevendo para os crentes, não está falando para os gentios, está dizendo que todos nós, a igreja, deve comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal, tá? E como tem lá em 1 Coríntios também, capítulo 3, versos 13 a 15, a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, receberá galardão.
se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Aí sair bem chamuscadozinho, mas está salvo. Glória a Deus. É melhor ser chamuscado assim, lá na glória, do que passar a eternidade queimando no inferno. Tá certo? Mas isso aí é coisa do Cleiton, ele vai falar depois. Então tá aí as coroas, né? A coroa da vida é a coroa especial do Marte, ou aquele que estiver tão consagrado ao Senhor, que alegremente daria a sua vida pela causa de Cristo. Meu Deus, né? Quantos foram lançados em coliseus romanos, devorados por feras, queimados vivos, decapitados, esmagados, aí, recebendo a coroa da vida. A coroa da glória está reservada para os servos fiéis que trabalharam por amor, não por amor ao lucro, nem para exercer domínio, mas trabalharam de boa vontade, pelo amor a Deus e às almas. As próprias almas que ganhamos para Cristo são como coroa. Jesus tem misericórdia. São tantos que hoje estão preocupados em estar nos púlpitos para arrebanhar a multidão, apenas para lucrar ou ter destaque, estar na mídia. Nós precisamos, queridos, ser humildes e reconhecer que toda glória é para o Senhor, nada é para nós. Coroa da justiça, essa coroa está reservada para aqueles que amam a vinda de Cristo. Você anseia, você anela a volta de Jesus, não volta agora não, deixa eu primeiramente casar. Jesus, deixa eu primeiramente ter meus filhos. Jesus, a minha casa própria. Se preocupa com as mansões celestiais, se preocupa com o noivo, o Cordeiro de Deus, se preocupa com a eternidade. Pastor, mas eu quero ficar bom daquela doença, aquela minha enxaqueca. Não se preocupe não, você vai receber um corpo incorruptível. Isso aí, vai desaparecer. Ih, pastor, eu estava querendo pagar uma prótese para o pastor, né? Botar um negócio para ficar bonito. Eu disse, não tem problema não, na glória, pode esperar, viu? Pense, né? Pedrinho, vamos estar junto lá, viu, meu querido? Não se preocupe não. Coroa incorruptível, esta coroa está reservada para aqueles que vencem a carne, não vivendo segundo as cobiças da carne, mas sim vivendo no Espírito. Então, queridos, isso serve de incentivo, né? É claro que a palavra de Deus, ela faz uso dessas figuras de linguagem, e aí é como eu disse antes, alguns teólogos entendem de forma literal, outros não, apenas no sentido de que nós vamos receber bênçãos, galardões, e que o melhor presente, galardão que cada um de nós vai receber, é poder estar na presença do Senhor por toda a eternidade. Esse é o maior galardão, porque nós não somos merecedores, mas Ele nos amou primeiro. Mas além disso, o que é que nós temos mais para os crentes, durante esses 7 anos de tribulação que o povo vai estar vivendo aqui na terra? O que é que vem mais aí pela frente? Passa aí, por favor. Aí fala aqui mais um pouquinho dos galardões, eu vou passar, pode passar. Pronto. Volta aí, por favor. Após galardoar os seus servos fiéis no seu tribunal, Jesus conduzirá a igreja às mansões celestiais, onde será servida a grande ceia do Senhor. Como diz o hino da harpa, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Pastor, essa mesa não tem fim. Eu não sei, amados, como é que vai ser. Eu sei de uma coisa, eu quero estar lá, né? Se eu vou sentar na última cadeira, eu não quero nem saber, mas eu vou ter um telescópio só para ficar brechando Jesus o tempo todo, né? Eu quero estar lá, tá certo? Em nome de Jesus, pode passar. Né? As bodas do Cordeiro, a noiva do Cordeiro, aqui simbolizada por uma mulher, claro, noiva, né? Aí as pessoas, né?
A noiva do Cordeiro, a igreja, é composta dos cristãos verdadeiros, crentes de todos os tempos e de todos os lugares, tá? E quem poderá participar destas bodas? Você está nessa expectativa, meu irmão, minha irmã? Você tem dúvida? Hoje é noite de reconciliação. Você está com dúvida, pastor, eu tenho minhas dúvidas se eu vou subir. Jesus tem misericórdia. Vamos orar, né? Em nome de Jesus, pode passar. Os crentes do Antigo Testamento, aquilo que o Eduardo tinha perguntado, juntar-se-ão aos fiéis da igreja, num só grupo, para assentar-se à mesa do rei, e virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Estaremos todos assentados, participando das bodas do Cordeiro. Se nós nos alegramos com a ceia do Senhor, se nós celebramos aquele que é o autor e consumador da nossa fé, mesmo sem vê-lo, mas sentindo a sua presença, imagina na glória, porque nós vamos vê-lo face a face. Pode passar. Um banquete no céu, após o arrebatamento da igreja para o encontro com o Senhor Jesus nos ares, enquanto no planeta Terra ocorre a grande tribulação, no céu, no primeiro momento, ocorre o tribunal de Cristo, em seguida as bodas do Cordeiro, caracterizando a grande festa do casamento entre a igreja, a noiva, e o Senhor Jesus, o noivo, né? Isso aí foi tirado de uma lição da CPAD, né? Pode passar. As bodas do Cordeiro serão uma grande festa no céu, celebrando o anunciado casamento de Jesus, o noivo e a igreja. Será uma das maiores festas celebradas no céu, envolvendo um incontável número de filhos de Deus, representando a igreja e o Senhor Jesus, sem contarmos com os anjos celestiais, como testemunhas vivas desta tão sonhada festa pela igreja do Senhor. Pode passar. Essa é a última, amém. Queridos, essa é a esperança que nós temos, essa é a segurança que a noiva tem, de um dia estar com o noivo. Esse primeiro momento, e é importante que se diga, esse é um primeiro momento em que nós estaremos com o Senhor. Vocês lembram, na próxima terça, o presbítero Eduardo vai abordar o momento em que o Senhor Jesus vai voltar à terra, e a noiva, a igreja, vai voltar com ele. É o período que vai entrar no milênio, é o período em que Jesus vai prender Satanás, o anticristo, a besta, o falso profeta, né? Vai ser preso, e durante esse período a verdadeira paz vai ser instaurada. Ao final, vem coisas que o presbítero vai contar. Eu fico querendo falar o tempo todo, né? E fico tirando a graça, né? Mas é isso, amados. Eu espero que cada um de vocês possa compreender que o livro de Apocalipse, o livro de Daniel, não é um livro para estabelecer, impor medo nas pessoas, mas para criar em cada um de nós o desejo de estar fazendo a obra de Deus com zelo e com amor. Aqueles primeiros cristãos que foram perseguidos pelos judeus, aqueles primeiros cristãos que foram perseguidos pelos gentios, pelo Império Romano, eles tinham a certeza, a confiança da volta do Senhor para buscar a sua noiva. Hoje nós vivemos dias em que, infelizmente, muitos estão preocupados apenas com as conquistas materiais. É muito comum a gente ver em igrejas que fazem marketing pessoal, entrevistando: o que você conseguiu? Casa própria, carro do ano, isso e aquilo,
como se a nossa vida se limitasse a apenas isso. Eu não estou querendo dizer que não seja bom você ter sua casa, seu carro, não seja bom você ter um bom emprego, tudo isso é bênção, mas a nossa vida não se limita a isso. A nossa vida, queridos, vai muito além disso aí. E quando nós recebemos essas bênçãos de Deus, nós não podemos achar que isso é apenas para o nosso deleite pessoal, mas é para nós também sabermos ser abençoadores, não fazermos as coisas com usura, como se diz, com mão de vaca. Não é pobre da vaca, né, bichinha? Só porque não tem dedo. Mas para a gente poder ser abençoador. E o nosso desejo é que a igreja do Senhor, você, eu, todos nós, e aqueles que estarão assistindo essa ministração de hoje, possam ter essa compreensão, e possam valorizar esse grande prêmio, que não foi dado a todos, foi dado a você, a ser noiva do Cordeiro de Deus. E eu queria orar pela sua vida. Há entre nós alguém que precisa se reconciliar com o Senhor? Há alguém que está com dúvida? Jesus voltando agora, meu Deus do céu, não vou subir não, pastor. Meu irmão, minha irmã, não fique nessa dúvida não, eu quero orar por você. Tem alguém aqui que precisa se reconciliar? Hoje é a noite de reconciliação. Jesus pode voltar agora, e a gente precisa realmente estar preparado para esse momento. A Bíblia diz que nós não sabemos quando vai acontecer, mas a noiva precisa estar preparada. Fique de pé, vamos orar, chamar aqui a diaconisa Ana Lúcia para fazer essa oração final. Quero agradecer a você que esteve conosco nessa noite, a nossa irmã que está nos visitando, e aos amados que estarão assistindo essa mensagem, e nos colocamos à disposição para esclarecimentos. Eu vou estar disponibilizando nos grupos da igreja essa apresentação em PDF, então se você tiver interesse de visitar melhor lá, todo o material vai estar lá nos grupos da igreja, como também a mídia sempre faz a apresentação, né, coloca todo o material lá no YouTube, tá bom?